Tudo bem, Alex? Coloca a sua mão dessa forma e essa, assim. Isso. Agora se concentra no meio e inspira bem fundo. Na expiração, fecha os seus olhos. Imagina que eu estou amarrando um balão de gás hélio neste dedo. E esse balão de gás hélio ele começa a subir lentamente. Isso mesmo. E vai subindo cada vez mais. Você pode imaginar até quais são as cores deste balão, que vai subindo cada vez mais. Eu amarro um outro balão ainda maior e vai levantando a mão cada vez mais, enquanto que nesta mão eu coloco um livro muito pesado. E vai ficando cada vez mais pesado, enquanto essa sobe, essa aqui fica cada vez mais pesada. Eu coloco outro livro ainda mais pesado nessa mão. Eu amarro um outro balão de gás hélio ainda maior. E quanto mais essa mão sobe, mais essa aqui desce. Isso mesmo. Você pode simplesmente abrir seus olhos agora. Vamos agora para um exercício que envolve bastante processos imaginativos e criativos do participante. Esse exercício ele se chama balão e livro. Eu vou fazer primeiro com você para você perceber como funciona com você mesmo. Então vamos lá. Uma mão você vai colocar nesta posição e a outra desta posição. E agora se concentre no espaço entre as suas mãos, inspire bem fundo e ao expirar, feche os seus olhos. Perfeito. E agora imagine que eu estou amarrando na mão que tem o dedo levantado um balão de gás hélio enorme. Talvez você possa ver as cores, a textura, o desenho deste balão e perceba que este balão vai subindo lentamente. Quanto mais este balão sobe, mais a sua mão sobe. E no outro, eu coloco um livro muito pesado, muito pesado. Você pode sentir a textura do livro, perceba como é pesado esse livro. Enquanto uma mão sobe, a outra desce. E eu amarro outro balão de gás hélio enorme no seu dedo e a mão sobe cada vez mais. E no outro eu coloco um livro ainda mais pesado. Enquanto uma sobe, a outra desce. Enquanto mais desce, mais a outra sobe. E você pode simplesmente abrir os seus olhos agora e perceber a diferença dos seus braços. E aí, como é que foi para você? Escreve aqui nos comentários para eu saber. Aqui, infelizmente, eu não consigo acompanhar a experiência. Lembra? É muito importante você acompanhar os movimentos que a pessoa está fazendo com as suas sugestões, porque dessa forma ela vai conectar. Como exatamente? É como se ela pensasse, caramba, o que ele está falando realmente está acontecendo. Mas na verdade você está servindo como um espelho. Você está apenas informando o que você está vendo e conectando com as suas sugestões. Aqui é um processo visual, então facilita muito o fechamento dos olhos. E este convincer é só um pouco mais complexo do que os outros, mas é bem simples. Você vai pedir para que a pessoa coloque a mão com o dedo polegar para cima e a outra com a palma da mão para cima. Mais uma vez, é importante você demonstrar para a pessoa para a conexão e o entendimento claro do que ela deve fazer. Em seguida, você vai pedir para a pessoa inspirar fundo, fechar os olhos. E agora um ponto importante, que eu gosto muito também de fazer, é, ao invés de eu falar, e agora eu estou amarrando o balão de gás hélio no seu dedo, eu falo, você sabe o que é um balão de gás hélio? Porque muitas pessoas podem não saber e, consequentemente, não vão entender que você amarrou um balão que está subindo e levantando o braço da pessoa. Então, quando ela balança a cabeça, eu falo, eu estou amarrando um balão de gás hélio enorme. Lembra da sua congruência com o seu verbal e a linguagem corporal. Um balão de gás hélio enorme. Utilize a palavra e o seu corpo em concordância. Eu peço para a pessoa imaginar as cores, textura, imaginar se há desenhos no balão e que este balão começa a subir lentamente. Coloque essa palavra lentamente para facilitar o voluntário. Eu já vi pessoas falando e esse balão começa a subir muito rápido. Só que aí a pessoa ela não tem essa experiência de subir muito rápido e isso vai gerar desconexão. Lembra, você quer acompanhar, atrelar as suas sugestões ao que de fato está acontecendo com a pessoa. E aqui também nós podemos incluir a emoção. E quanto mais este balão de gás hélio sobe, mais você se sente bem. Lembre-se de ficar incluindo pequenos motivos, pequenos benefícios para a pessoa se engajar mais e se motivar a fazer. Em seguida, você direciona para a outra mão e diz que vai colocar um livro muito pesado. Mais uma vez, utilize a sua linguagem corporal. Imagine que você está segurando um livro pesado. Por mais que a pessoa esteja de olhos fechados,
esta concordância, esta congruência faz toda a diferença. E eu acho que até aqui você já sabe disso. Então, você vai colocar um livro muito pesado e eu gosto de encostar na mão da pessoa. Isso faz uma diferença. Eu dou uma leve empurrada para baixo. E eu falo, vi agora eu coloquei um livro muito pesado. Utilize a concordância verbal e não verbal. E você vai apenas acompanhando a experiência. Se você está vendo que o braço está subindo, e quanto mais este braço sobe, mais você se concentra. Enquanto mais o outro desce, mais fundo você vai. E apenas basta ir acompanhando e conduzindo com as suas sugestões. Em seguida, peça para a pessoa abrir os olhos e observar a diferença dos braços. E você pode perceber uma resposta bem interessante da pessoa a notar que realmente os braços estavam em movimento. Porque algumas pessoas ficam tão engajadas no processo, tão interiorizadas, que nem percebem que o braço estava de fato se movendo, apenas quando abrem os olhos. E agora, grava um vídeo onde você está aplicando este convincer em qualquer pessoa. Eu quero também dar um recado muito importante. A nossa equipe é bem criteriosa nesses vídeos. Então, o que leva em consideração é também a boa forma de conduzir, isto é, acompanhando com as suas sugestões, a concordância não verbal. Então, faça bem feito, porque é aí que você ganha pontos. Até mais! Alex, vira para cá, por favor. Junta os seus pés. Isso, inspira bem fundo e fecha os seus olhos. Alex, imagina que você está lá no meio do mar, em cima de uma prancha. Aquela prancha de stand-up, conhece? Sim. Então imagina que você está lá em cima dessa prancha e perceba como o seu corpo já percebeu que essa prancha ela balança. Você está bem firme no chão, mas ela balança. Isso mesmo. Quanto mais o seu corpo balança, mais você relaxa e vai para trás. Isso mesmo, bem firme, vai para os lados. Quanto mais balança, mais você relaxa, mais você se concentra. Muito. Este exercício é denominado de barquinho. Eu vou fazer primeiro com você e depois vamos para o passo a passo. Para este exercício você precisa estar em pé. Pause o vídeo se necessário para encontrar uma posição confortável. Vamos lá? A primeira etapa é você juntar os seus pés e se concentrar em um ponto específico à sua frente. Enquanto você se concentra neste ponto, inspira bem fundo e ao expirar feche os seus olhos. E mantenha-se em uma posição firme, bem segura. E agora imagine que você está lá no meio do mar em cima de um barquinho e talvez como o seu corpo já percebeu, o seu corpo começa a balançar porque este barquinho balança. E ele vai balançando cada vez mais. Quanto mais balança, mais você relaxa. Quanto mais você relaxa, mais balança. E você permanece bem firme. O corpo balança e você se concentra mais. Em algum momento, farei uma contagem de 3 a 1. E no 1 você pode simplesmente abrir os seus olhos. 3, 2 e 1. E aqui é mais um exercício que eu não tenho como acompanhar e conduzir, que é a peça mais importante deste exercício. Vamos aprender o passo a passo. O ponto importante é você pedir para que o cliente ou voluntário junte os pés, porque você quer facilitar o movimento de balançar. Em seguida, peça para ele se concentrar um ponto, inspirar fundo e fechar os olhos. Aqui também é importante você verificar se a pessoa tem alguma fobia, algum trauma com mar, com oceano, com praia, porque caso tenha, este não vai ser o exercício mais indicado. E é também muito importante você dar uma sugestão de segurança, já que estamos lidando com movimento, fale para a pessoa que ela vai estar bem firme, bem segura. Uma sugestão de segurança é sempre importante. Em seguida, peça para ela imaginar que está no meio do mar, em cima de um barquinho ou em cima de uma prancha, tanto faz. Talvez nesse momento o corpo dela já vai estar balançando, mas por causa que os pés estão unidos. E você utiliza isso. Como? E como o seu corpo já percebeu, o seu corpo começa a balançar, porque quanto mais balança, mais você relaxa. E este barquinho começa a balançar cada vez mais. E aqui entra o acompanhar e conduzir. Se você percebeu que o corpo da pessoa foi para trás, você diz, e balança para trás.
Aí caso foi para frente e vai para frente, você relaxa mais. Isso vai fazer a pessoa associar que as suas sugestões estão gerando respostas hipnóticas nela. E é isso que você quer. Então você tem essa possibilidade de acompanhar. Uma outra dica muito importante, acompanha com seu corpo. Isto é, espelha o balançar junto com o balançar da pessoa. Isso você está ampliando a conexão. E agora pratica o Convincer Barquinho com uma pessoa, encaminha o seu vídeo lá no nosso canal do Telegram para você acumular pontos e ganhar ainda mais produtos e serviços. Até mais! Coloca a sua mão dessa forma, Alex. Isso. Se concentra no espaço entre as suas mãos, inspira bem fundo. Na expiração, fecha os seus olhos. Isso, imagina que cada parte dessa mão é um ímã muito forte e esses ímãs começam a se aproximar. Quanto mais se aproxima, mais você se concentra. Isso mesmo, vai ficando cada vez mais forte. Talvez você possa até perceber que quanto mais esses ímãs se aproximam, mais você começa a se sentir bem. A respiração fica mais funda e vai ficando cada vez mais forte. Quanto mais se aproxima, mais você se concentra. Isso mesmo. O nosso próximo exercício de Convincer é denominado de mão magnética. Esse eu já prefiro mais porque envolve mais sugestões e não processos fisiológicos. Eu vou fazer primeiro com você, então mais uma vez esteja em um local tranquilo para você não ser incomodado durante a experiência. Vamos lá? Inspira bem fundo só para relaxar e ampliar a sua concentração. Em seguida, coloque a sua mão desta forma e se concentre no espaço entre as suas mãos. Inspire bem fundo e na expiração feche os seus olhos e relaxa um pouco mais. Continue respirando e se sentindo muito bem. E agora simplesmente imagine que cada mão são ímãs poderosos e esses ímãs vão se aproximando cada vez mais. Quanto mais você se concentra, mais se aproximam. Quanto mais se aproximam, mais você se concentra, mais você se sente bem. Talvez você possa até mesmo começar a se sentir realmente bem quanto mais esses ímãs se aproximam. Em algum momento farei uma contagem de 3 a 1. No 1 você pode abrir os olhos sentindo muito bem. 3, 2 e 1. Olhos abertos. Na verdade, este exercício é bem parecido com os dedos magnéticos. A diferença é que não é um processo fisiológico, não é aquele apertar que está aproximando os dedos, e sim já aqui envolve mais o engajamento das sugestões. Portanto, este exercício eu já tenho uma verificação melhor se eu estou realmente com um voluntário que está se permitindo, que está cooperando a seguir as minhas sugestões. Aqui eu também gosto de demonstrar com as minhas mãos, vou pedir para que a pessoa ponha as mãos dessa forma, se concentrar bem no espaço, inspirar fundo. Quando eu falo e agora inspire fundo, eu também inspiro fundo. Lembra, conexão, comunicação não verbal. E ao expirar, solicito a pessoa fechar os olhos. Por que fechar os olhos? Porque facilita o processo. Eu não preciso da atenção dela dispersa na realidade externa, e sim em processos internos. Então este exercício ele tem sim uma facilidade para muitas pessoas, e sim, eu estou generalizando, ao fazer com os olhos fechados. E agora é o momento de você gravar um vídeo onde você está aplicando ou conduzindo uma pessoa através do Convincers Mão Magnética. Joga lá no nosso grupo do Telegram para você ganhar pontos. Até o próximo. Alex, coloca sua mão dessa forma e os dedos assim. Agora inspira bem fundo e se concentra no espaço entre os seus dedos. Imagina que cada ponta é um ímã muito forte e esses ímãs começam a se aproximar cada vez mais. Quanto mais você se concentra, mais forte ficam os ímãs. Isso mesmo, vai ficando cada vez mais forte, mais forte. Isso mesmo, assim que os dedos tocarem, você pode respirar mais fundo. Isso, e só relaxar mais. Então vamos agora aprender o nosso primeiro exercício de Convincers denominado de dedo magnético. Eu sei que você viu eu praticando com outra pessoa, mas agora eu quero conduzir você a fazer o exercício. Porque eu sempre parto do pressuposto que quando a gente faz, a gente entende melhor. Então apenas esteja em um local seguro, um lugar tranquilo, que você não vai ser incomodado. Agora, junte as suas mãos desta forma e abra os seus dedos assim. Em seguida, pressione levemente a parte de baixo e se concentre no espaço entre os seus dedos. Enquanto você se concentra neste espaço, inspira bem fundo e solte o ar pela boca. Continue respirando profundamente, enquanto se concentra no espaço. E agora imagine que cada ponta destes dedos são ímãs poderosos e que começam a se aproximar cada vez mais.
Quanto mais você se concentra, mais aproxima. Quanto mais se aproxima, mais você se concentra. Permita que esses ímãs vão se aproximando cada vez mais. Ótimo. Você pode parar agora, relaxa suas mãos e volta aqui para mim. Eu não sei exatamente como foi para você, mas a dica mais importante dos convincers é sempre acompanhar a experiência do seu voluntário. Vamos então aprender como fazer. É um processo extremamente simples. Eu sempre gosto de ensinar a pessoa demonstrando com as minhas próprias mãos. Acredito que assim facilita a conexão, a criação do rapport. Você vai pedir para a pessoa juntar as mãos dessa forma e abrir os dedos. Em seguida, pressionar a parte de baixo levemente. Aqui é a parte que eu demonstro com as minhas mãos. Agora, a partir daqui, eu simplesmente solto a minha mão e me concentro totalmente na pessoa. Então, você vai pedir para a pessoa se concentrar no meio, no espaço entre os dedos, e inspirar bem fundo. Anderson, para que exatamente pedir para que a pessoa inspire bem fundo? Apenas para relaxar o sistema parasimpático. Afinal, uma pessoa mais relaxada está mais presente. Uma pessoa mais presente tem uma imaginação maior. Essa é uma dica interessante. Em seguida, você vai acompanhar. Agora chega o momento de acompanhar e conduzir. Por exemplo, a pessoa vai estar com os dedos desta forma. Você vai pedir para ela se concentrar no espaço e você vai dizer, e agora imagine que cada ponta destes dedos são ímãs poderosos. E quanto mais você se concentra, mais estes ímãs se aproximam. E aqui vem o momento de acompanhar. Como exatamente? Quando você perceber os dedos se aproximando, você diz, muito bem, quanto mais se aproximam, mais fortes ficam. Uma dica muito importante, muito interessante é criar uma dissociação, tirar a palavra dedo ou mão e só chamar de ímãs. Estes ímãs se aproximam cada vez mais. E uma outra dica que eu aprendi com o incrível hipnotista Anthony Jacquin é você incluir uma emoção. A emoção é como se fosse o tempero que deixa a comida muito mais gostosa. Então você vai pedir, neste momento, a pessoa vai estar se aproximando e você pode incluir a emoção para amplificar a experiência. E como exatamente? Quanto mais esses ímãs se aproximam, mais você sente uma sensação incrível no seu corpo. Ou seja, você inclui o aproximar dos ímãs, no caso são dedos, com um sentimento, com uma sensação. Anthony Jacquin faz exatamente dessa forma. E quanto mais seus dedos se aproximam, você pode lembrar daquela pessoa que você tanto ama. E este amor fica cada vez mais intenso, porque quanto mais os ímãs se aproximam, mais você sente isso. Então perceba que ele inclui a emoção, com o resultado ainda é o acompanhar e conduzir. E agora é o momento de você gravar um vídeo com um voluntário, com um amigo, familiar, desconhecido, fazendo o Convincer Dedos Magnéticos. Até o próximo. Então, feche seus olhos e olha lá para cima, isso mesmo. Enquanto você olha para cima, imagina que tem uma cola muito forte nesses olhos e que vai colando cada vez mais. Olhando lá para cima, vai colando cada vez mais. Em algum momento, farei uma contagem de 1 até 3. E a cada contagem, esses olhos ficam cada vez mais colados. E no 3, você vai tentar abrir os olhos e vai perceber que vão estar completamente colados. 1, mais colado. Isso mesmo, faça com que fique mais colado. 2, completamente colado. Olhando lá para cima. 3, tenta abrir os olhos. Quanto mais tenta, mais colado fica. Isso mesmo. Inspira bem fundo. Permita que um relaxamento passe por todo o seu corpo. Isso. Este próximo Convincer é a primeira etapa da indução de Dave Elman que você vai aprender. É denominado de olhos colados. Vou fazer primeiro com você, depois vou explicar o passo a passo. Vamos lá? Agora, simplesmente feche os seus olhos e inspira bem fundo só para relaxar. Em seguida, sem mover com a sua cabeça, apenas os olhos, olha para cima, como se você olhasse lá para a ponta da sua cabeça, sem mover a cabeça. Continue olhando para cima e imagine que há uma cola muito poderosa nesses olhos. Em algum momento farei uma contagem de 1 até 3 e a cada contagem essa cola fica ainda mais forte. No 3 você vai tentar abrir os olhos e vai perceber que os olhos vão estar completamente colados. Continue olhando lá para cima. 1, mais colados. 2, completamente colados. Olhando lá para cima. 3, tenta abrir os olhos. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Em algum momento farei uma contagem de 3 a 1. No 1 você pode simplesmente abrir os olhos porque eles vão descolar facilmente. 3, 2, 1. Olhos abertos. E aí, como é que foi para você? Vamos para o passo a passo? Este também é um exercício completamente fisiológico. Se você simplesmente fechar os seus olhos,
você tem uma facilidade em abrir os olhos, é claro que sim. Mas, se você fechar os seus olhos e olhar para cima, o próprio movimento de olhar para cima já gera uma dificuldade em abrir os olhos. E isso a gente inclui a sensação de estar com os olhos colados. Então, um truque deste exercício é um truque fisiológico, que é manter os olhos lá para cima, virados lá para cima. Vamos para o passo a passo. Como eu fiz com você, é um processo extremamente simples. Você vai pedir para a pessoa fechar os olhos e, sem mover a cabeça, é importante a cabeça estiver parada, apenas os olhos, você diz para a pessoa olhar para cima. E que enquanto ela olha para cima, você vai fazer uma contagem de 1 até 3 e a cada contagem estes olhos colam mais. E no 3 ela vai tentar abrir, porque quanto mais tentar, mais colado fica. Aí você faz a contagem, 1, mais colado. 2, mais colado. E antes de falar o número 3, você já sabe que quando a pessoa está olhando para cima, dificulta a abertura dos olhos. Então você diz, e agora olhando para cima, ou seja, você reforça o olhar para cima. E agora olhando para cima, 3, tenta abrir os olhos. Quanto mais você tenta, mais colado eles ficam. E aí você pode simplesmente pedir para a pessoa inspirar fundo e permitir que um relaxamento passe por todo o seu corpo. E este é o exercício de olhos colados. É um exercício fisiológico, mas que gera também respostas bem interessantes nas pessoas. E agora é o momento de você praticar os olhos colados. Envie um vídeo onde você está fazendo com uma pessoa e coloca lá no nosso grupo do Telegram para acumular pontos. Até mais!